Louvado seja Deus, né? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, né, meus amados irmãos. Paz seja com todos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre relacionamento com Deus, né? É algo tremendo, é algo que devemos, né, ter nós cristãos, nós devemos, né, ter um relacionamento com Deus. Nós temos que ser íntimos do Senhor Jesus Cristo, íntimos de Deus. Amém? Mas para que possamos, né, ter esse relacionamento com Deus, sermos íntimos de Deus, nós precisamos, né, colocar, né, tem 3 práticas essenciais que nós devemos, né, colocar em prática na nossa vida diária. Amém? Né? Nós temos a necessidade, a nossa maior necessidade é buscar, né, a comunhão e aumentar a nossa intimidade com Ele, né, com Deus. Ter um relacionamento com Deus assim é muito importante para nós que somos cristãos, né? Mas como eu já mencionei, para que isso venha acontecer, nós precisamos, né, nos dedicar, tomar, né, atitudes, né, para que nos levem, né, próximos a Deus. Amém? Quando Deus, né, quando nós buscamos a Deus, né, Ele se achega a nós. Amém? Porque na palavra do Senhor Ele fala, né, que nós, quando nós achegamos a Ele, Ele também, Ele se chega a nós. Amém? Eu peguei essas 3 práticas, né, que eu vou deixar aqui, né, para minha vida, né, e para tua vida também. São a prática da leitura da palavra, né, a prática da oração e a prática do jejum. Amém? Né? Essas são as 3 práticas essenciais que nós cristãos devemos ter, né, na nossa vida, né? A leitura da palavra, né? Não há como nós nos tornarmos íntimos de Deus se nós não buscamos em conhecê-lo, né? E de que forma, né, que nós conseguimos conhecer a Deus? É somente através da palavra, né? É somente dessa palavra, a palavra viva, né? É a boca de Deus. Quando nós abrimos a palavra do Senhor, que nós começamos a buscar dele, né? Essa daqui é a boca de Deus, né? Falando conosco. E é através dessa palavra que todos os dias, se nós colocarmos em prática, todos os dias, é através da palavra do Senhor que a gente passa a conhecer a Deus, né? Cada dia mais. E aí nós nos tornamos íntimos de Deus. Amém? É como, né, uma pessoa, por exemplo, um nosso amigo, né? Eu tenho amigos, vocês têm amigos. Então, quem tem um amigo, ele só pode confiar, né? Ele confia, né? Ele só pode confiar, né? De contar algo, um segredo, né? Ou de pedir uma ajuda que ele sabe que essa pessoa vai ajudar. Ele só pode contar para quem? Ele conta para quem é seu amigo,
né? A gente conta para quem é nosso amigo. A gente não vai abrir a nossa vida e contar para, né, quem não é nosso amigo, uma pessoa que, né, a gente não tem o conhecimento, a gente não tem contato com essa pessoa, né? A gente não vai contar. Então, a gente não é amigo dessa pessoa. Agora, para um amigo, a gente tem aquele contato, né? A gente interessa em estar sabendo como a pessoa está, a gente procura saber dela, né? Porque é nosso amigo, né? E assim também é Deus, né? Nós devemos buscar, nós devemos conhecer, né? Desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, né? Na nossa vida. E Deus, ele fala através da palavra dele, mas só que a palavra dele, quando Deus fala conosco, né, a gente não pode deixar, muitas das vezes Deus está falando com a gente, Deus fala com a gente, só que muitas das vezes nós ouvimos e não obedecemos, né, e a palavra do Senhor, né, ela é bem clara, a gente tem que obedecer, né? Não só ouvir, nós não podemos ser só ouvintes da palavra do Senhor. Nós devemos ser praticantes, né? Nós devemos ouvir e praticar, obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler em 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, né? Então nós vemos aqui, né, que a prática da obediência, né, ela nos leva, né, a estar na presença do Senhor, porque o pai, né, uma mãe, né, ele fica feliz quando um filho obedece, né? Quando a gente fala para o nosso filho, olha, não faça isso, né, que isso daqui é errado, ou a gente mostra, ó, é isso que é para você fazer, né? É dessa forma, é assim que você age. Quando a gente fala para o nosso filho que o nosso filho obedece, isso nos traz alegria, né? A gente fica alegre em ver que um filho nosso obedece. Então, assim também é Deus, né? Ele fica feliz quando nós obedecemos a palavra dele, né? E a gente obedecendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, na nossa vida, ela só vai adquirir bênçãos para a nossa vida, né? A gente não padece, né? Porque a gente está obedecendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo está falando, que Deus está falando para fazermos, né? Então a gente obedece. Então Deus, ele olha para a gente e ele vê, esse, né, é o meu filho amado, né? Por quê? Porque a gente está obedecendo a palavra dele. Segunda prática, né, que nós devemos ter é uma vida de oração, né? A gente precisa ter uma vida de oração. Sem a oração, a gente não vai alcançar, né? A gente não vai alcançar nada sem a oração. A oração é a base também, né? Para a gente ter um relacionamento com Deus, né? A Bíblia mesmo, aqui, ela é bem clara, em 2 Tessalonicenses 5:17, né? Na palavra do Senhor está escrito assim:
orai sem cessar, né? Então nós temos que colocar em prática todos os dias da nossa vida. Nós temos que colocar em prática uma vida de oração, né? A nossa vida ela tem que estar voltada, né, para a oração, né? Quando a gente ora, o orar, né? Ele é um diálogo, a gente conversa com Deus. Orar é a gente expressar, né? Tudo aquilo. Quando você chega, você fala assim, você conversa com seu pai, com a sua mãe, pai, eu quero isso, eu tô passando por isso, né? Eu preciso disso, né? É a mesma coisa com Deus. Você vai dialogar com Ele, você vai conversar com Ele. Se você está passando por uma dificuldade, você vai contar para Ele. Se você está feliz, você quer agradecer, você vai contar para Deus, você vai agradecer a Ele, né? Então, é um diálogo entre nós e Deus, né? A oração. E através da oração, Deus ele fala, na palavra dele, ele fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, né? Então, a gente conversando com Deus, a gente pede, né, através da oração, e Deus, ele nos concede, ele nos dá, né? A gente busca ali através da oração e a gente encontra a resposta de Deus na oração, né? Muitas das vezes a gente não encontra a resposta na hora que a gente quer, porque a resposta de Deus, ela vem na hora que Ele quer, né? Não é na nossa hora. A gente busca, né? Crendo que a gente vai receber, né? Só que é no tempo de Deus e na hora dele. Não é no nosso tempo e nem na nossa hora, mas sim no tempo dele e na hora dele. Mas basta a gente confiar, a gente crer, né? Que a resposta dele vai chegar na hora certa. Amém? E bater, né? A gente bate ali, Senhor Jesus, né? Eu preciso, Senhor, né? Muitas das vezes a gente está ali desesperado, a gente bate, Jesus, né? Me ajuda, né? Então ele abre, né? As portas, ele abre a janela dos céus. Então ele está pronto para nos ouvir, né? Então a gente tem que ter essa vida diária de oração, né? A oração, uma vida de oração, ela é sobre constância e consistência, né? Então nossa vida ela tem que ter como base a oração. Amém? A oração ela é uma comunhão, a gente tem uma comunhão com Deus, né? Quando a gente ora, Deus ele fala através de diversas formas. A gente ali começa a orar, o Espírito Santo do Senhor começa a se manifestar, né? A gente começa a ser cheios do Espírito Santo do Senhor e ali vem sobre nós os dons, né? Os dons do Espírito Santo. Então, a oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração, né, ela transforma, a oração, ela restaura, a oração, ela é a base para a nossa vida, a oração é o nosso alimento diário, né, a palavra do Senhor e a oração também, né, a oração é um alimento, né, que nos ajuda, assim, que ela nos dá força para seguir, né, mesmo em meio às adversidades da vida, quando a gente está ali orando, buscando a Deus, Deus nos dá forças, né, para seguir em frente, mesmo com todos os problemas, com as dificuldades, Ele nos dá força, amém? E a terceira prática, né, de um relacionamento, para um relacionamento com Deus, né, é o jejum, né? O jejum não pode faltar em nossa vida, né? Nas nossas vidas a gente tem
que colocar essa prática, a prática do jejum, porque o jejum ele fortalece o espírito, né? Ele fortalece, né? Quando a gente jejum, a gente está matando a nossa carne, né? E o jejum ele serve para santificação da nossa carne, né? A nossa carne ela fica sob domínio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ler aqui em Gálatas 5. Eu já deixei até marcada. Gálatas 5, versículos 24 e 25, que diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Amém? Palavra gloriosa, né? Tudo isso aqui gira em torno do jejum, né? O jejum, ele nos permite, né, experimentar uma conexão, né, mais profunda com Deus, né? Uma intimidade mais profunda com Deus. Ele nos permite, como que eu posso dizer, superar, né, barreiras, né? Buscar a vontade de Deus e fortalecer a nossa fé, né? O jejum ele é primordial, né, em nossa vida. E buscar, eu até marquei essa parte aqui, buscar essa disciplina em nossa vida nos torna pessoas transformadas. Amém? Buscar essa disciplina em nossa vida nos torna pessoas transformadas. E é isso que nós desejamos ser transformados, né, pelo Espírito Santo de Deus, né? É isso que nós queremos, ser pessoas transformadas, né? Essas 3 práticas, né, elas nos tornam amigos de Deus, né? Se buscarmos todos os dias, né? Se colocarmos em prática, né? A leitura da palavra, a oração e o jejum, com certeza nós nos tornamos amigos de Deus, né? Deus ele como eu falo, Deus começa a nos usar de uma forma extraordinária, né? E aí a gente se torna amigos dele, né? Jesus, ele tinha 12 apóstolos, mas apenas 3, né? Apenas 3 eram amigos de Deus, que era Pedro, Tiago e João. Apenas 3. Dos 12, apenas 3 eram amigos, né? Em que Jesus ele sabia que ele podia contar, que ele eram tão próximos de Jesus, eles conheciam tanto da vida de Jesus, né? Eles estavam sempre prontos ali para estar com Jesus, querendo conhecer mais dele, que Jesus ele confiava nesses 3 apóstolos, quando ele passava por aflições, né? Imagine, né? Jesus naquela época, que Jesus também ele também sofreu aflições, né? Ele passou por aflições, e ele chamar Pedro, ou Tiago, ou João, ou chamar os 3 e contar, participar da vida dele, né? Contar, né, para esses 3 apóstolos da vida dele que participavam. Então é assim também que nós devemos ser, nós devemos assim procurar conhecer mais de Deus, que nós possamos ser amigos de Deus, não só conhecedores, mas amigos, para sermos chamados de amigos de Deus. Amém? Que essa palavra venha, né, permanecer nos nossos corações, que nós possamos todos os dias sempre lembrar, sempre, né, colocar na nossa mente, né, que nós temos, né, que ter um relacionamento íntimo com Deus.
não só de ouvir falar, mas de andar também, né? Tem um hino, né, que fala assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. É mais ou menos. Eu não sei se tá realmente a letra está colocada corretamente, né? Assim as estrofes, né? Se estão corretas. Mas ele fala que antes, né? A gente só ouvia, né? Falar, mas agora de contigo andar. Então nós temos que estar ali sempre andando na presença do Senhor, né? Que nós possamos estar sempre ali buscando a face do Senhor e colocando em prática, né? E colocando sempre em prática, né? O jejum, a oração, a leitura da palavra, né? E com certeza a nossa vida, ela vai ser transformada, né? Pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo, pelo poder do jejum, pelo poder da oração. Amém? Eu louvo a Deus, né? Eu só agradeço, né? Imensamente a Deus, porque nós podemos, né? Nós podemos ter essa intimidade com Deus, né? Porque antes, né? No Velho Testamento, as pessoas não podiam ter essa aproximação, não podia ter essa intimidade com Deus, de conversar diretamente com Deus, né? E hoje nós temos, né, uma ligação direta com Deus. Então, por que não, né? A gente tá ali sempre prontos em buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, que nós possamos, né, buscar todos os dias, né? Que nós possamos estar ali sempre atentos, né? O que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer. Se a gente buscar sempre na palavra do Senhor, a palavra dele mesmo vai estar sempre nos falando, sempre nos direcionando, nos dando sabedoria, né? De como nós devemos agir. Amém? Louvado seja Deus. Eu agradeço ao Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus os abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja Deus.